conversar um pouquinho dessa terceira aula. Eu acho que vou ter que pôr o seu. Acho que sim, porque ele meio que apagou. E aí eu vou ficar pondo pra trás, gente, porque esse negócio ainda é meio... Tá, beleza, então nessa aula... Tá ligado? Foi? A gente conversar, então a gente conversou de manhã sobre o que seria essa coprodução, né? O que seria essa colaboração, por que poderia ser interessante, eventualmente, a gente pensar em trabalhar juntos, com um objetivo comum, juntando conhecimentos, juntando perspectivas, etc. E acho que a ideia agora é a gente falar um pouco dos desafios, né? E esse exercício que a gente fez de reflexão parte muito desse lugar, assim, né? Tipo, bom, será que é fácil? Né? E por que a gente quer isso? E o que é que a gente quer juntar? Né? Que perspectivas são essas que a gente quer juntar? E o que quando a gente está trabalhando junto a gente precisa considerar? Vários pontos que vocês trouxeram e levantaram aqui, tá? Então, essa aula está dividida nessas três caixinhas principais aqui, essas três, como, tipo, três grandes desafios, tá? E é só uma maneira de organizar, a gente pode organizar de várias maneiras diferentes e, com certeza, gente, desafio, assim, que nem o perverso, né? Tá cheio por aí. Então, assim, com certeza há outros além desses aqui. Mas um deles tem a ver com a gente transformar como a ciência é vista, e foi por isso que a gente colocou essa pergunta para vocês, de por que o conhecimento científico seria relevante, né? E a gente já viu que muita gente trouxe, nem sempre ele é, ou não todo conhecimento é, e Raquel colocou bem que talvez muito do conhecimento, da maneira como ele é gerado, como eu trouxe para vocês de manhã, de maneira super fragmentada, desarticulada das preocupações do mundo real, talvez esse conhecimento construído desse jeito não seja, de fato, muito importante, né? Então, um dos desafios tem a ver com a gente tentar entender como que a ciência é vista na sociedade, né? E o que isso talvez imponha aí pra gente, no nosso entendimento do que a ciência pode trazer para um grupo colaborativo assim, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho da importância de transformar como os profissionais, a gente está falando de todos os profissionais que eventualmente queiram colaborar para discutir e pensar políticas públicas, dos órgãos governamentais, do Ministério, de ministérios diferentes, eventualmente, da academia, enfim, e outros, né? O quão importante, desafiador é transformar a maneira como esses profissionais são formados e como eles são avaliados, porque é isso que a gente conversou em vários momentos. A gente tem espaço para esses processos de colaboração, a gente tem estímulo para eles, ou será que a gente está em muitos momentos dentro de instituições que nos cobram outras coisas e que a gente tem sempre muito pouco tempo ou estímulo para trabalhar junto e refletir junto e pensar em reestruturar certas maneiras do nosso fazer cotidiano. E as últimas têm a ver com essas questões que eu trouxe, né? As questões de poder, de assimetrias de poder e outras que a gente vai conversar um pouquinho aqui, que é mais dentro do grupo, né? Se a gente não tiver um respeito, uma horizontalidade dentro do grupo, fica super difícil conseguir aprender e articular as coisas para sair do pequeno, para ter uma visão mais integrada e mais global. Então eu vou começar do começo, que é bom sempre não ficar confuso, falar primeiro dessa questão, desse primeiro desafio, de que é como a ciência é vista nas sociedades modernas ocidentais.
E a gente viu, né, que a ciência, ela tem, na primeira aula, na parte da manhã, eu lembrei vocês assim, de como a ciência está muito estruturada, muito intrincada com as estruturas dessas sociedades modernas, né? Como ela está muito ligada às modificações que essa sociedade teve ao longo do tempo, do impacto que ela causa no planeta Terra, né? E como ela tinha essa visão, assim, vem de uma governança, né, que entende uma desacoplação, uma necessidade de separar um pouco a ciência dessas outras pressões, né? Então, muitos dos desafios dos processos de coprodução, eles estão associados à necessidade de transformar o que esse entendimento que a gente tem nessa sociedade sobre a ciência, como ela é vista de maneira geral. E eu acho assim, ela é vista, né, como tem um mito que paira por aí, e ficou muito evidente, muito em debate durante a pandemia, né? Tinha os que acreditavam na ciência, tinha os governadores que acreditavam na ciência, e os que não acreditavam na ciência, e todo um debate a respeito, ficou muito evidente, ficou na mídia essa questão, né? Então, assim, esse mito, né, de que a ciência, ela é, de alguma maneira, livre de valores, ela é independente. Algum dos grupos trouxe isso, né? Ela é confiável porque, de alguma maneira, ela é independente. Ela não tem tanto... ela não é tão influenciada por essas disputas de valores e essas brigas dentro da sociedade. E, por conta disso, ela acaba podendo funcionar como um árbitro imparcial, que ajuda a gente a tomar a decisão e ajuda a gente a decidir conflito, né? Então a gente está aqui brigando e de repente chega alguma informação sagrada da ciência que fala, não, vamos parar de brigar porque é assim, né? Então essa visão da ciência como esse livre de valores, como esse árbitro imparcial, ela de fato prevalece dentro e fora da academia, nas nossas sociedades, né? É um jeito de enxergar a ciência que é um pouco hegemônico, assim, ele é muito comum. Só que se a gente voltar para essa figurinha maravilhosa que Pips ajudou Peu a desenhar, e tinha lá o problema do rio Jaguaribe em Salvador, e ele estava contando pra gente que um problema, né, não é exatamente uma coisa que existe no mundo. O que existe no mundo é uma situação. O problema é como cada pessoa enxerga aquela situação, enquanto que aquela situação bate ou não com o ideal daquela pessoa, com os valores daquela pessoa, do que ela quer para a realidade. E ele colocou isso aqui, colocando pessoas, morador, ciclista, taxista, mas cientistas são pessoas, né? E assim, se uma pessoa resolveu ser um sociólogo, ou se uma pessoa resolveu ser um geólogo, um antropólogo, um biólogo, ou seja lá o que for, né, isso provavelmente conta muito sobre o que interessa para a pessoa, sobre o que ela valoriza, o que ela acha importante estudar, que parte do mundo a comove, né, lhe traz motivação. Então, diferentes cientistas iriam descrever essa situação e descrever esse problema de maneiras distintas, tanto quanto qualquer pessoa, certo? Faz sentido isso para vocês? Né? E aí a gente pode, Peu me alertou, isso não é o rio, isso é uma mãozinha assim, ó. Tá? Então isso aqui, a gente pode entender as disciplinas como uma maneira, um enquadramento, uma perspectiva de olhar para o mundo, tá? Que traz então um recorte de quais são os fatos que eu dou prioridade e quais são os valores que me movem mais. Então, definitivamente, a ciência não é neutra, no sentido de que ela não é livre de valores sociais, pessoais, etc. É muito claro a gente lembrar disso quando a gente lembra porque, desde criança, né, a gente já gostava de certas coisas e daí a gente virou biólogo, aí a gente virou engenheiro, a gente... Né, essa é uma construção de vida. O que a gente escolhe estudar, o que a gente escolhe ser profissionalmente, traz muito desse nossa maneira de olhar para o mundo. Essa história de vida que a gente vai criando ao longo da nossa vida. Tá fazendo sentido isso? Então, acho que é importante a gente compreender, né, que essa ciência, que aparece sempre desse jeito tão bonitinho, com coisas, né, um DNA, um Becker, algo assim, né, ela não é capaz de resolver conflitos de valores.
Se as pessoas têm interesses diferentes, né, não é uma informação científica que necessariamente vai resolver a disputa de conflito que a gente tem ali. Os valores dos cientistas dentro de cada uma das suas disciplinas não necessariamente têm privilégio uma em relação à outra ou privilégio dos valores de outras pessoas que estão na mesa. Porque nós também temos o nosso jeito de entender o mundo. Né? E aí, principalmente, esse sentido de entender que a ciência ela não é desacoplada desses valores. E que para a gente conseguir, né, seja lá, elaborar uma política ou qualquer objetivo que a gente possa ter num momento de colaboração, a gente vai precisar repensar, né, reformular, reenquadrar o objetivo conjuntamente para poder dar conta dessa diversidade de valores que existem ali e de fatos que eventualmente são, cada um está priorizando um. Então talvez se a gente conseguir conversar, a gente, inclusive com cientistas de diferentes áreas, mas também outros atores, a gente vai conseguir dar conta de ter um entendimento mais completo daquela situação e assim acordar um objetivo que a partir daí, talvez uma série de conhecimentos científicos com essas características que vocês disseram, que se aplicam para esse problema, que descrevem essa situação, etc., possam auxiliar. Mas é difícil a gente imaginar que é um conhecimento científico que resolve a situação no sentido da disputa dos valores. Né? Tanto é que o próprio Dan Sarvitz, naquela coisa da pandemia, disse hoje não vai ter confusão, a ciência vai mais facilmente poder ajudar, porque não existe disputa de valor, porque o valor é a vida humana aqui, nessa pandemia. E aí, mesmo assim, a gente viu um processo muito grande de politização da ciência e de cientização da política, porque os valores estavam ali, sim, em disputa. E a ciência não consegue resolver essas disputas. Essas disputas de interesse, elas precisam ser acordadas numa arena de discussão política mesmo, de acordo. E aí a ciência claramente pode ajudar a entender o que está em jogo, assim como outros conhecimentos experienciais, estratégicos e de outras espécies também podem ajudar a gente a refletir o que está em jogo para conseguir chegar nesse acordo. Né? Não estou dizendo que a ciência é inútil para isso, mas não é ela que permite a gente dizer isso está certo ou isso está errado. Né? Porque isso é o que a gente falou. Né? Se eu olhar para uma determinada coisa de diferentes perspectivas, de diferentes áreas da ciência, eu vou chegar em respostas diferentes. Se eu pensar em qualquer coisa, se eu pensar nos alimentos geneticamente modificados e perguntar para um geneticista, eu vou ter uma resposta. Se eu perguntar para um ecólogo, eu vou ter outra. Se eu perguntar para um sociólogo ou um antropólogo, eu vou ter outra. Assim, não vou conseguir resolver que é bom ou é ruim. Depende da sua perspectiva. Faz sentido? Posso seguir? Então, no final das contas, eu acho que é importante que a gente não entenda por que é um desafio, né, para o processo de coprodução essa visão da ciência como um árbitro neutro. Né? É porque acaba que a gente vai esquecer das questões objetivas se a gente achar que a ciência que vai resolver essa parte dos valores. É a ciência que vai dizer o que está certo e o que está errado. Né? A gente vai jogar para o lixo essa parte. Isso é perigoso. Né? Por isso que ali está um dos desafios. Mas para além de ser vista como um árbitro neutro, né, a ciência também ela é vista dessa maneira distante, por causa desse modelo que a gente viu, né, esse modelo que estava por trás de governança da ciência. Ela é vista um pouco como essa torre de marfim, né, que está lá distante, desacoplada, separada dos interesses da sociedade, das pressões da sociedade. Tá? E, mais do que isso, não é só que ela é vista assim, se espera que ela se mantenha nesse isolamento, né? Como se essas pressões fossem coisas ruins. Né? Então,
Os cientistas devem um pouco se manter dentro desse tipo de governança, desse paradigma de governança da ciência, meio livre dessas pressões da sociedade, para que a ciência possa acontecer de maneira autônoma e independente e manter a sua autoridade. E isso apareceu um pouco na resposta de vocês, quando vocês trouxeram essa questão, agora não lembro qual dos dois grupos, mas que foi essa coisa do independente. Né? É um pouco independente, então de alguma maneira pode nos dar um caminho, porque não está tão influenciado por essa confusão que são as disputas de agenda, as disputas políticas, as conquistas de espaço. Né? Mas a verdade é que no fundo, né, essa desacoplação toda gera um conhecimento completamente desarticulado de qualquer coisa. E, na verdade, mesmo quando você articula esse conhecimento, ele vai ter valores por trás. Ele não é depende, ele traz uma certa perspectiva sobre o mundo. Tá? E tudo isso tem por trás, muito fortemente, então, só lembrando esse paradigma aqui, que vem sendo a base para gerir a ciência, como governança da ciência, essa ideia de que basta a gente criar o conhecimento totalmente desacoplado aqui, que automaticamente ele vai gerar benefício. E isso está muito claro nas respostas que vocês trouxeram. Não gera. E se ele não for aplicável ali, se ele não conversar com os outros fatores ali, ele não vai ser útil, ele não vai ser relevante, como você falou. Né? Então não vai trazer um benefício automático. Certo? Então, não só não é verdade que esse conhecimento aqui é autônomo, não tem influências, é independente, como no fundo, se você gerar conhecimento assim, ele vai acabar não gerando benefício nenhum. Tá? Então, todo esse jeito da gente olhar, né, para a ciência como neutra, como um árbitro imparcial, como livre de pressões, autônoma, como uma autoridade, leva a gente acabar entendendo ela como uma única forma de conhecimento válido, ou outra palavra que vocês usaram, confiável, né? E isso acaba, de uma certa maneira, sem a gente perceber, às vezes inconscientemente, porque isso está muito forte na nossa sociedade como um todo, uma desvalorização de outras formas de conhecimento. Né? Que, assim, isso eu acho que uma coisa importante de entender é que, assim, com isso a gente não está dizendo que o conhecimento científico não passa por uma estrutura social de avaliação, com uma construção de longo prazo, que pode ser muito útil. Pode, mas pode não ser a única fonte de coisas úteis, dependendo da situação. Muitas informações relevantes, muitas experiências estratégicas, experienciais e tradicionais, ou que seja, podem ser, em certas circunstâncias, mais relevantes. Né? Mas por isso que é um desafio, a gente não pode se prender a achar que isso é a única maneira e é o único conhecimento válido e importante para a gente. Tá? E a outra coisa que isso acaba trazendo, eu mencionei lá atrás, é que se a gente entende que essa é a única forma válida, né, e que essa coisa é livre de pressão e é um árbitro imparcial, então a gente não precisa prestar atenção nas questões normativas. Isso é o desafio mais impactante, eu acho, nas minhas experiências de coprodução. Porque aí o que acontece? A gente não discute o objetivo, a gente não discute as perspectivas de cada um, os entendimentos de cada um, os valores de cada um, porque a gente simplesmente joga para o lixo, porque existe um árbitro imparcial que vai resolver, e a gente não explicita e não conversa. E com não conversar, primeiro a gente não se entende, segundo, a gente não ganha com a sinergia. Quem foi que usou essa palavra que foi tão bacana em algum momento, acho que de manhã, né? Por que colaborar é sinérgico? Que é mais do que a soma das partes. Porque se eu consigo juntar e articular o que todo mundo sabe, o que eu vou chegar no final é mais. É bacana, é um jeito que me permite enxergar o que eu não estava vendo antes. Né? Então, só que eu só chego nesse lugar se eu conseguir deixar que as pessoas falem as suas perspectivas. E falar das suas perspectivas significa dizer um pouco, esse é o meu quadro, é daqui que eu estou olhando, é desse valor que eu estou olhando, e eu estou considerando esses fatos. Então as questões normativas, elas não podem ser jogadas para o escanteio. E se a gente entender a ciência como neutra, um árbitro, etc., a gente acaba fazendo isso. Fazendo sentido? E aí,
Outra coisa que acontece no grupo é que a gente acaba dando uma posição de super privilégio e maior poder para o cientista, porque já que é ele que tem um conhecimento que é válido, então ele acaba numa situação de poder, e qualquer grande assimetria de poder num grupo dificulta a colaboração. E, então, a partir desse maior poder, a gente dificulta as relações serem mais horizontais, dificulta que os conhecimentos sejam valorizados e acaba impedindo que haja uma redefinição do problema, porque o problema acaba sendo enquadrado a partir dessa perspectiva e só. Tá fazendo sentido, gente? Sei que a gente já está super cansada, é difícil, por isso que eu estou perguntando tanto, para eu saber se eu sigo. Tá de boa? Tá bom. Então, o outro grande desafio tem a ver com esse esforço que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho importante ressaltar que a gente vem trabalhando juntos, essa equipe, há bastante tempo pensando em processos formativos para a coprodução, que parte de diferentes conhecimentos que a gente tem, científicos de diferentes áreas, mas também da nossa experiência experiencial de ter participado em processos de coprodução, né? E a gente tem feito isso porque a gente acredita que um dos grandes desafios para esse tipo de processo que a gente acha que é muito bacana está na questão da formação. Tá? É um pouco disso que eu vou falar agora. Então, um dos desafios também estão associados com como a gente forma e como a gente avalia todos os profissionais que estão envolvidos ali, não só os cientistas. Do lado da ciência, né, esses processos, a gente já falou, eles envolvem tempo e dedicação. E do lado da ciência, a gente tem um treinamento e uma avaliação dos pesquisadores que é muito centrada na produção de artigos científicos. Né? Isso estimula, o que eu já chamou a atenção, uma comunicação entre pares. Eu sei conversar com outro cientista, mas eu não sei muito bem conversar com mais ninguém, porque eu estou treinada para isso. Né? E isso acaba não dando na formação do cientista uma habilidade de comunicação e mediação para conversar com pessoas diferentes, com outros diferentes da gente, e também não dá disposição para o engajamento necessário aqui. Porque eu sou cobrada, eu e todos os cientistas, para produzir artigos. E aí, se eu estou investindo um tempo super grande para pensar um processo formativo, se eu estou vindo fazendo um processo formativo, eu não estou fazendo outras coisas que são as quais as pessoas acham que eu tenho que fazer, eu sou avaliada por. Então, eu não tenho um estímulo para isso. Não tenho um estímulo para isso, não tenho uma disposição para isso e eu não tenho habilidade para isso, porque eu não fui treinada para isso. Mas, do lado de cá também das políticas ou da prática, a maioria dos profissionais foram formados dentro das universidades, portanto dentro das academias, da academia, e também muitas vezes não foram treinados nessas habilidades mais de diálogo e de mediação. Né? Então acaba que a gente tem dos dois lados aí, né, tanto é que a gente está aqui, né, vários dias assim, conversando, o que é isso, como que a gente pode fazer e tudo mais, porque são assuntos que não aparecem com frequência em boa parte das graduações. Tá? Então, o que a gente tem é que esses profissionais também, eles não têm, né, seja na academia ou em outras instituições, arranjos institucionais que valorizem esse tempo e essa dedicação. Porque também em outras instituições e outras organizações, vocês são cobrados por certas atividades, sejam os pareceres, sejam os autos, eu não sei exatamente, não tenho medo de falar muito e falar errado, mas assim, vocês têm lá as atividades que vocês têm que executar, que vocês precisam cumprir. Né? Assim como a gente tem que dar aula, tem que produzir artigo, tem que orientar e tal. Né? E é por isso que a gente é avaliado. Né? Então, em ambas as instituições, não só a gente não tem formação, como a gente também não tem estímulo, tá? Para esse tipo de processo. Isso é, em grande parte, um dos desafios associados à coprodução. Uma questão, então, no final das contas, se dada essa circunstância que a gente tem de formação, de avaliação e de falta de estímulo, eu vivenciei muitas vezes isso, acho que eu também,
a gente ter processos de produção que a gente inicia, e a gente já se viu ontem mesmo, a gente estava conversando com como a gente mesmo era muito diferente quando a gente começou a fazer esses processos, porque a gente não tinha sido treinado, então a gente não sabia direito. A gente foi aprendendo fazendo, né? Então é muito comum que dentro desses processos a gente tenha pessoas que não tenham estímulos profissionais, que eles estão fazendo por pura força de vontade, mas tem muito pouco estímulo institucional, não compreendam ou compreendam de maneiras diferentes o que deveria ser esse processo de coprodução, porque ninguém foi formado, então as pessoas estão pensando coisas diferentes do que o processo é ou como ele deveria funcionar, e tem poucas experiências e habilidades. Então vocês imaginam a confusão que gera no grupo, né? Demora até as pessoas conseguirem começar a se entender. Tá? Então isso dificulta o diálogo e a colaboração, gera conflitos, isso eu tenho visto muito, né? Gera conflitos que ficam latentes. Porque a gente não conversa sobre então, o que a gente está fazendo aqui, mas para que serve isso? Cada um está com uma expectativa na cabeça. E a gente não conversa sobre isso, não tem muita experiência, e aí as pessoas ficam frustradas, porque um está esperando uma coisa e o outro está esperando outra. Né? Então é muito fácil que os conflitos surjam e eles ficam latentes porque a gente não discute, não debate. Né? E aí isso pode gerar um impedimento da colaboração mesmo, o grupo vai por água abaixo. Né? Então, a gente precisaria, né, de facilitar processos. Para facilitar esses processos, a gente precisaria fazer mudanças mais estruturais, tanto nos arranjos institucionais, e é um pouco isso que a gente gostaria que esse curso no último dia fosse fazendo, né? A gente pensar assim, como que a gente pode pensar de tornar, como o Peu fala, as nossas organizações mais maleáveis. Né? Que mecanismos a gente conhece para conseguir tornar esse estímulo de viabilização, de participação possíveis. Né? Vamos refletir um pouco sobre isso, se a gente achar que isso pode ser interessante. E do outro lado, essa questão da formação, né? Uma formação de profissionais para que respeitem e aprendam a lidar com o outro, com diferentes conhecimentos, culturas, expertise, etc. Faz sentido? E por último, para terminar, eu vou falar um pouco dessa questão importante da gente não deixar no implícito ou por debaixo do pano essa coisa que é uma fato da realidade, né? A gente conversou um pouco sobre isso, o que é o poder que está distribuído, vocês lembram? Que a gente falou assim, não, tá para fazer aquela coisinha para decidir do problema, se ele era perverso ou não, e se ele serviria para uma coisa de colaboração ou para uma coisa competitiva. A gente precisava decidir se o poder era distribuído, ou se ele estava só num lugar. E ele estando distribuído, né, se as pessoas que têm o poder querem competir ou estão a fim de colaborar, né, contestam o poder do outro. Mas isso é um fato da vida, assim, pode estar muito mal distribuído, né, com uma assimetria muito grande, mas assim, o mais difícil na vida é tornar a coisa mais balanceada. Assim, comumente as coisas são desbalanceadas. Então essas assimetrias, essas diversidades de várias espécies, elas vão estar presentes no grupo, e se a gente não tiver uma atenção para isso, isso também pode destruir os grupos colaborativos. Então, é vital nesses processos a gente reconhecer as assimetrias de poder e os diferentes interesses e riscos. A gente falou um pouquinho sobre essa questão dos riscos. Nem todo mundo que está dentro de um processo colaborativo tem o mesmo risco. Alguns têm muito mais do que outros. Né? E a outra questão é essa questão das habilidades e das autoridades. Como que a gente articula, respeita as diferentes autoridades e articula essas autoridades. Então, tudo isso só é possível se a gente tiver um espaço de livre contestação e pluralismo. Isso quer dizer, não só poder falar, mas ser ouvido. E ser ouvido requer uma série de questões, né? Assim, requer a gente também refletir sobre a gente. E também não só de livre contestação e pluralismo, mas de conhecimento, pertencimento, cooperação e reciprocidade. Tudo isso é muito lindo, mas a gente é adulto, profissional, e sabe que não é fácil criar um ambiente assim, né?
leva muita dedicação criar um espaço assim. Uma das coisas que a gente percebeu que leva esse tempo todo é para criar um repertório comum. O que a gente está fazendo aqui juntos é começando a criar um repertório comum. É conseguir começar a criar palavras que a gente entende da mesma maneira, que a gente consegue dizer assim, você disse aquilo, eu entendi isso, mas eu acho que tem isso aqui também. Sem necessariamente dizer uma palavra que o outro compreende de outra forma completamente diferente, que não era aquela que você queria dizer, né? Então, ir criando essa capacidade de diálogo que nasce da gente começar aos poucos, né? Conseguir ouvir, conseguir se colocar com clareza e honestidade e poder dizer para o outro, peraí, não entendi, é isso que você quer dizer? Antes de assumir que você entendeu alguma coisa, que você discorda ou não concorda e tudo mais. Né? Então, essa criação de um repertório comum leva um tempo e é super importante. Essa questão de entender habilidades como autoridades, né? Assim, e entender que, então, quando alguém tem uma autoridade nesse grupo, é porque ela tem alguma habilidade para ofertar que é útil para o grupo. E ela está oferecendo, ela não é uma autoridade de eu vou mandar em você, eu sou maior do que você, mas assim, eu tenho essa habilidade. No meu caso, nenhuma de escrever na lousa, mas eu tenho uma habilidade de escrever na lousa. Então, ótimo, muito obrigada pela sua habilidade, você pode me ajudar nisso, né? Então, um pouco esse lugar de entender que todo mundo tem uma autoridade, tem algo para trazer. Né? A outra questão é essa coisa da colaboração que a gente já tinha colocado para vocês, que é a gente ser capaz de reconhecer no outro, que é diferente da gente, que pensa diferente da gente. Autonomia, capacidade, agência e relevância. Sem isso a gente não consegue estar muito associado com a questão das habilidades. Né? No fundo é reconhecer que o outro tem algo para trazer para você, né? Para o grupo. No fundo, a gente precisa de uma questão, que é a questão da empatia, porque tudo isso a gente só consegue fazer se a gente conseguir, de alguma maneira, tentar enxergar e entender o que o outro está falando da perspectiva do outro, em vez de ficar usando sempre a nossa perspectiva para entender o outro, né? Fazer um esforço de olhar pelo olhar do outro, para conseguir entender o que essa pessoa está dizendo e o que ela precisa ou está tentando expressar ou trazer para o grupo. E por último, acho que uma coisa muito importante, que eu acho que é absolutamente fundamental, é a honestidade, né? É a gente poder dizer, gente, espera um pouco, não estou entendendo nada, socorro, alguém me ajuda aqui, né? Porque assim, sem essa honestidade de poder dizer, expressar genuinamente e concretamente o que você precisa para que o grupo te escute, possa te levar em consideração e tudo mais, porque a gente frequentemente acha que a gente não pode, né? Que isso vai gerar conflito. Eu dizer assim, gente, peraí, mas eu estou precisando que você leia mais devagar. Pô, é só isso, eu só quero que você leia mais devagar. Não é nada mais que isso, né? Mas a gente vem numa sociedade em que isso é difícil. É difícil a gente se colocar de maneira mais honesta. E tranquila, sem acusar ninguém de nada, mas só dizer, eu preciso disso. E isso é bastante importante para a gente conseguir criar, né, esse tipo de ambiente para a gente poder trabalhar de maneira mais horizontal. Né? E não só reconhecer que existem assimetrias, mas de alguma maneira começar a poder transformar um pouco o ambiente para que ele fique mais horizontal, mais simétrico. E aí eu acho que uma coisa que a gente falou bastante, que eu trouxe em vários momentos aqui, essa história do aprendizado social. Eu acho que é fácil para todo mundo perceber que se a gente entra num processo colaborativo, que juntos a gente consegue redefinir um problema e construir uma solução através desse tipo de coisa aqui, o que fica, pode até ser que você não tenha janela de oportunidade política, e Samantha vai mostrar isso no exemplo da manhã. Pode ser que você crie uma solução super bonita, mas que nunca vai ser aplicada, porque a janela de oportunidade política não surgiu. Mas é certo que uma coisa acontece. Acontece que você criou Amigos para Todo Sempre. Assim, você criou uma rede de pessoas de diferentes instituições que atravessam organizações e que se sentem companheiros e colaboradores e que entendem que estão se articulando para um objetivo
objetivo que todos entendem como importantes, né? Então traz aquele senso de pertencimento e tudo mais, que cria essas redes de relação e que une as pessoas, os valores e os conhecimentos. E isso fica. Nós somos um exemplo disso aqui, né? Samantha foi bater na porta da UFBA em 2000 e lá, dizendo, não sei se vocês me ensinaram aqui na redação, que eu não sei para que serve. Pode me ajudar aqui a entender para que serve isso que vocês fazem aqui? E disso virou uma parceria com o PEU, que eu participei também, e muitas outras pessoas, e que foi crescendo de várias maneiras, em várias circunstâncias, em várias oportunidades de cooperação, e que transformam, e que ligam as pessoas, e que permite que, quando a janela de oportunidade aparece na sua frente, você está prontinho, porque aí você não tem que criar tudo do zero, ela está lá. A rede está lá. E não é só a rede de pessoas, é a rede de confiança. É a rede de repertório compartilhado, de valores já acertados, né? Tudo isso. Então é custoso, mas a resposta que eu acho que Peu deu para a Lívia, hoje de manhã, não foi? Que você disse, é longo? A Lívia está perguntando, demora? Eu falei, demora. Aí Peu falou assim, sim, demora, mas uma vez que está construído, ele pode servir para... Ele pode atender muito rapidamente várias circunstâncias, né? Foi por aí, Peu? Eu acho que eu fiz um negócio... É por debaixo? Eu acho que sim. Aí eu lembrei porque que eu pus aqui. Para não terminar com essa coisa aqui toda muito difícil e a gente vai ter que demorar muito tempo, blá blá blá, e socorro, nunca vai dar certo, eu quis trazer um exemplo, assim, simples e pragmático de uma mediação que eu fiz para um grupo de coprodução, que é dentro desse Biocasíntese que eu falei que eu estou trabalhando. O pessoal trabalhando numa equipe imensa, secretário, mais de uma secretaria, muitos pesquisadores de diferentes áreas, muitas coisas sendo feitas simultaneamente, tudo nessa coisa que a gente conhece da correria e os pesquisadores tendo que achar tempo no meio das aulas e os gestores tendo que achar tempo no meio das reuniões e aquela doideira e muita coisa simultânea. E essa coisa de não conversar e não explicitar e os conflitos aparecendo, o negócio estava virando uma coisa. E aí a gente fez um período de 3 dias num lugar meio pertinho de São Paulo, mas mais tranquilo. E eu e 2 amigas, a gente pensou uma atividade. E aí essa atividade teve a ver, esse aqui é o lugar que a gente estava, vários pesquisadores, tinham mais. A gente criou uma sequência de frases que diziam, eram frases, afirmações a respeito dessas 4 coisas. Qual é a essência da coprodução, para que serve a coprodução, como ela ocorre e quais são os maiores desafios. E esse é um método da psicologia, e cada um desses statements, você olha e você tem que ranquear um em relação ao outro, é um tabuleirozinho, assim. Então você escolhe aqueles que você concorda muito, você discorda muito, então você ranqueia um em cima do outro. Assim. Isso faz as pessoas pensarem muito, porque elas tinham muitas opções para considerar o que eram os desafios, ou o que era a coprodução, ou como ela deveria acontecer. E as pessoas refletiram bastante individualmente, depois a gente trocou coletivamente, foi muito legal. Assim, a gente percebeu o quanto as pessoas estavam entendendo diferente o que era que a gente estava fazendo ali. Isso a gente começou a identificar os conflitos subjacentes e latentes que estavam ali. E a partir disso, no segundo dia, a gente conseguiu definir, assim, a partir daqueles grandes desafios que a gente tinha anotado, né, dificuldades que as pessoas estavam tendo, e etc., a gente conseguiu fazer um planejamento como atacar esses desafios. Né? Então, um dos desafios, só para dar um exemplo, tinha a ver com os pesquisadores mais jovens que ainda não tinham emprego e que estavam soterrados de pressão para publicar e etc., para conseguir se estabelecer profissionalmente. E, ao mesmo tempo, como eles eram os mais jovens, não davam aula ainda, etc., eles estavam mais sobrecarregados com a interação com os órgãos e tudo mais. E eles estavam, as meninas estavam entrando em desespero, assim, né? E aí a gente, como projeto, parou e pensou, como que a gente consegue resolver essa situação? E aí a gente botou várias ações ali, que incluía ir falar com o financiador, para dizer, para de encher o saco e pedir artigo científico, porque esse projeto não foi aprovado para isso, e outras coisas para a gente conseguir mudar a circunstância em que esses conflitos estavam surgindo. Né? Então, é só um exemplo muito...
eu acho, pragmático de dizer essas coisas são difíceis, mas à medida que a gente vai ganhando expertise, né, experiência, e que a gente, principalmente, acredite que a gente pode e deve conversar abertamente sobre como a gente imagina que é o processo, como ele deve ser, o que a gente quer com ele. Colocar isso, não assumir na pressa que todo mundo está na mesma página, mas construir isso, a gente consegue chegar nesse lugar que realmente é um lugar transformador, porque a gente aprende muito com o outro. Né? A gente consegue ir muito mais longe do que a gente iria sozinho, de maneira geral. Então, acho que era isso, gente. Só para retomar e para finalizar, estou listando as 3 coisas principais que eu coloquei como desafios, né? Esse lugar de como a ciência é vista, que é importante a gente reconsiderar para não, sem querer, acabar levando ela como um árbitro que vai resolver disputas de valores. A questão da gente repensar nas nossas instituições, nas nossas organizações. Isso não é fácil de fazer, né? Mas é uma briga da gente na academia, de vocês nas instituições de vocês, e assim vai, né? De como achar esse espaço desse estímulo, né, desse apoio para esse tipo de formação e de atuação. E, por fim, essa questão que dentro dos grupos a gente precisa criar esse espaço plural, né, horizontal, porque senão o que é muito legal da coprodução, que é criar junto e somar coisas sinergeticamente, não acontece, porque só alguém manda e só uma coisa prevalece. É isso. Não esperei. Temos tempo para conversar, gente. Inclusive, podemos voltar para as perguntinhas ou não. Ou agora a gente tem um tempo para discutir a palestra. Tá. Deixa eu beber uma água, que eu estou ficando sem voz hoje. Acho que a gente pode trazer à tona as questões todas que a gente estava conversando antes, qual conhecimento é relevante ou não, que outros fatores, etc. Só uma pergunta de curiosidade. Como é que vocês chegaram a essa terminologia aí de coprodução transdisciplinar? Parece meio redundante. Poderia ser, por exemplo, construção transdisciplinar? Só uma... Vou tentar dizer para você, essa é uma boa pergunta, na verdade. O nome original é só coprodução ou só transdisciplinaridade, né? Eu não sei exatamente por que a gente juntou as duas coisas. Eu acho que... Eu realmente não sei. Essa é uma coisa interessante, assim, esse nome, como eu expliquei, tentei explicar de manhã, vocês viram lá na tabelinha, essas propostas dentro da ciência, elas surgiram em diferentes áreas. Então tem nomes diferentes, tem muitos nomes. Essa minha aluna que fez aquele negócio que eu mostrei das nuvens, de comunidades que trabalham com coprodução, ela encontrou 72 termos diferentes, de abordagens diferentes de diferentes áreas da ciência, que procuram fazer essa aproximação e essa colaboração. Um desses nomes é a coprodução, e é um nome que está ganhando muita visibilidade agora dentro da área socioambiental. Então, assim, eu não inventei esse nome estava ali, né? Eu acho que o nome mais genérico é a transdisciplinaridade, porque vem desse lugar da gente pensar que você está juntando disciplinas e juntando, para além das disciplinas acadêmicas, outros tipos de conhecimento não acadêmicos. Essa é a ideia da transdisciplinaridade. E assim, eu acho que a resposta é, eu não sei por que a gente passou a chamar de coprodução transdisciplinar. Porque podia ser só transdisciplinaridade ou só coprodução. Coprodução não necessariamente implica a participação da ciência. Você pode ter coprodução entre duas organizações privadas, ou entre o poder público e empresas. Não tem participação da ciência. Então, só usar o termo coprodução deixa de fora a parte importante da que a gente quer dizer, que é a relação da ciência com esses outros setores. Né? E transdisciplinar tem a ideia de que tem necessariamente ciências e outros setores sociais. Só que dá o foco no processo da produção. Então, daí tem na literatura um artigo que fala sobre coprodução transdisciplinar e aprendizagem social, e a gente acabou usando essa expressão para caracterizar que a gente está querendo falar sobre coprodução, mas tendo ciência dentro. Afinal de contas,
falando, a gente é da ciência, e é isso que a gente tem a poder contribuir. Na literatura científica, o mais comum é o nome de coprodução sozinha, mesmo incluindo a ciência. E outro nome é transdisciplinaridade. E outro nome é pesquisação. Outro nome é, sei lá, é tudo bem inclusivo. Bem inclusivo, né? Bem legal. Fala. Ele provocava. Eu fiz uma pergunta, ele ficou prometido a ser respondida hoje, eu estou assim, avaliando se a gente já tem esse caminho, que é sobre o que vem antes da decisão de se fazer uma produção transdisciplinar, né? Como que se faz não só a eleição dos problemas, como também dos atores, daqueles que vão interagir para que isso aconteça, né? Porque isso não é natural, digamos assim, tem que ser estimulado. E aí eu estou tentando entender como se estimula isso, né? Como que faz essa fase preliminar acontecer para poder chegar neste momento de compreensão, de escuta, de interação respeitosa e tal. Eu acho que essa é uma super boa pergunta e eu acho que tem vários caminhos. Quando você pergunta, você está pensando mais institucionalmente, tipo mecanismos formais institucionais, ou num caso específico, no seu trabalho, você em particular, dentro do IBAMA? É que vai entender de que uma vez compreendida a proposta, ela é de fácil execução, não vou dizer que é isso, não é isso que eu quis dizer, mas ela pode ser facilmente adotada, uma vez compreendida e percebida a sua importância. Só que eu percebo, a impressão que eu tenho é que eles têm algumas coisas a preparar para estar pronto para esse momento, sabe, de querer adotar. E uma delas é isso, de tipo, que atores envolver, como que institucionaliza isso, sem ser pela proatividade da Samantha batendo na porta de alguém, entendeu? Eu acho que é isso que eu estou querendo entender, porque como a gente percebe a relevância desse arranjo, acho que o passo número 2 é do tipo, beleza, e agora? Como é que a gente faz para aplicar, né? Sim. Isso me faltou essa pecinha do antes. Sim, é porque eu acho que assim, um dos desafios que eu coloquei ali é exatamente isso que você está falando. Como que a gente cria os mecanismos institucionais para isso? Porque hoje as instituições não é só a academia, gente. É qualquer organização. A gente tem uma coisa meio neoliberal de produção, de eficiência, de fazer, seja lá o que for, produção de artigo, seja lá o que for. E muito pouco tempo de reflexão para repensar as estruturas, as bases do que a gente está fazendo. Então, essa criação de estímulos institucionais, ela é extremamente importante. E eu queria depois passar a palavra para, tem um mosquito aqui, a palavra para a Lívia, mas eu acho que assim, esse curso está dentro de uma perspectiva institucional, no sentido de pensar como é possível, se é relevante e como seria possível criar mecanismos dentro. E o último dia do curso é para isso, é para a gente pensar, o dia inteiro não tem aula, é para esse tipo de reflexão. Como que a gente vai fazer? Mas só para dar um exemplo, dentro da academia, a gente outro dia, a gente veio fazendo isso, né? Algum dia a gente vai ser expulso. Mas assim, teve esse processo das conferências livres, né? Vocês devem ter visto, porque é uma coisa que se retomou agora, das conferências livres e tal. E dentro do IMCTI eles fizeram uma conferência livre sobre coprodução, sobre transdisciplinaridade. Uma coisa que é muito importante, porque é um ministério que, se comprar isso, é um jeito de trazer para a ciência e tecnologia, elevar esse tipo de forma de produzir ciência por um lugar de igualdade para esse outra forma de produzir ciência, que é esse disciplinar, fragmentado, ciência básica, etc. Porque a gente não está dizendo que não tem relevância, alguém trouxe isso. Assim, esse conhecimento científico é importante,
Mas será que só ele? Assim, será que hoje a gente não precisa também de uma outra forma? Só que hoje todo o estímulo está pro lado de cá, institucional. Né? E assim, toda essa conferência ela foi pensada para trazer especialistas e pessoas e etc., para tentar apontar a importância de você ter estímulos para esse outro tipo de coisa. Né? Então eu acho que isso é uma luta dentro de todas as organizações. É uma luta de mudança institucional. E que a gente deve ter que construir, né? Exato, não está pronto, né? Mas já está muito mais avançada do que estava algumas décadas atrás, isso eu posso dizer, porque já está começando a ter fomento, né? Esse exemplo do biotassíntese que eu trouxe, não é um fomento só para a academia, é um fomento de co-direção, entende? E foi um convênio formal, co-dirigido. Então, assim, só que isso, depois que eu falei, depois de um ano a gente produziu um monte de coisa, estava quase todo mundo indo parar no hospital de tanta tensão e estresse, porque as pessoas estavam tentando fazer duas coisas simultaneamente, todas, os gestores e os pesquisadores. Estavam tentando dar conta do que demanda da cá e fazer a coisa do lado de lá. E as coisas não esperam acontecer, né? E aí, assim, isso com um edital para isso, com recursos e tudo mais, mas isso não faz com que o cara que agora virou co-diretor desse negócio não tenha que dar aula, por exemplo. Ou que o gestor, que agora é o representante desse negócio, não tenha que fazer as coisas que ele tem que fazer. E aí a pessoa fica doida, né? Então, assim, mas já está tendo financiamento, já estão achando que é importante, então está mudando. Mas é uma coisa que a gente tem que construir. Como é que está a questão de reavaliação das métricas de produção científica, né? Que foi um dos pontos que você abordou. E para mim não ficou muito claro se isso está sendo tratado a nível de ministério ou se tem alguma coisa encaminhada nesse sentido. Então, eu acho que essa conferência livre era uma das coisas que a gente colocou como diretriz, né? Assim, não tem como você criar um estímulo para coprodução se você continuar avaliando pesquisadores só por produção de artigo científico. Isso é uma peça-chave da mudança do sistema. Né? Então isso está em debate, está em algum nível em debate, mas não mudou, está lá. A gente continua sendo avaliado, principalmente... Mas tem alguma proposta? A Conferência Livre é uma proposta, a gente pode te mandar. A gente fez um relatório que saiu de uma Conferência Livre, não foi a gente. Pode falar. Eu quero dar um exemplo, porque eu acho que assim, a gente entende mais do sistema em que a gente atua, né? Entende um pouco menos do outro, ele é um pouco mais opaco. Mas, por exemplo, no sistema científico brasileiro, você pega a pós-graduação, ela é fomentada pela CAPES e ela organiza a avaliação dos programas através de áreas. Então, a área que a gente atua é a área da biodiversidade, que inclui os programas de ecologia, zoologia, botânica, assim por diante, oceanografia. E, para os programas terem dinheiro, terem bolsa, terem financiamento, e quando os programas têm dinheiro, bolsa, financiamento, os professores estão vinculados aos programas, eles têm mais chance de conseguir produzir conhecimento científico, eles têm uma opção de aluno de mestrado, doutorado, e aí a roda gira. O modo como os programas são avaliados para conseguir o dinheiro é um modo que está baseado em uma ficha de avaliação com itens e critérios. Há muitos anos atrás enfiaram uma categoria lá de avaliação que é impacto social, porque antes não tinha impacto social. Então hoje tem essa categoria, impacto social. Na área da biodiversidade, em todas as áreas, quem avalia, que são um comitê cheio de cientistas na área, faz um documento de área, falando a área tem essas missões. Na biodiversidade, quando você lê o documento de área, fala a missão da área da biodiversidade no Brasil é ajudar a resolver os problemas complexos socioambientais brasileiros. Isso está lá no texto inicial. Aí você vai para a ficha que avalia para distribuir recursos entre os programas e ver o que avalia. Aí você entra no campo de impacto social. Tem lá 5 ou 6 itens. Todos eles são de produção acadêmica e interação com pares internacionais. Então, tem um discurso de que a ciência é importante, que ela vai ajudar a salvar o mundo e tal. Mas quando você vai ver como que você faz para avaliar e para financiar e para apoiar, o apoio está todo voltado para internacionalização, produção acadêmica, conversa com os pares. Eu acho que tem um itemzinho assim, que você pega as 3 teses que você acha que tem mais impacto, potencial impacto social e apresenta aquelas 3. Mas o resto todo assim, a medida de impacto social tem escrito impacto social e o indicador é índice H do seu índice H, que é quantas vezes os artigos foram citados. O
o quadros da revista onde você publicou, que é uma medida de quantos artigos daquela revista são citados. Então é uma inconsistência tão profunda que você fala para as pessoas que estão olhando de ar, bem, escuta. Você vê que isso aqui não é impacto social? Você percebe que isso aqui é completamente diferente? Que não vai levar aquele objetivo? Ah, é verdade. Nossa, é verdade, professor. Mas então, para ter uma nota boa no próximo quadrinho, passa assim, assim, assim. E é uma coisa que não cola. Eu acho que um negócio interessante dessa história da conferência livre é que você tem uma cultura, que é essa cultura científica, e a cultura científica estabelece relações de poder. Então, esse modo como a ciência funciona agora, ele gera relações de poder dentro da ciência, e que tem os indicadores mais elevados, dado esse modo de avaliação, tem mais poder de dar as cartas dentro da ciência, no modo de avaliação, no modo de distribuição de recursos e tal. Dificilmente a pessoa que se deu bem no sistema vai mudar o sistema. Né? Então, é uma estrutura social que se mantém e ela está sendo modificada aos pouquinhos, mas bem aos pouquinhos. Né? Volta lá em impacto social, agora tá bom, agora é impacto social. Mas os indicadores não são impacto social. Ah, vamos votar então, vamos ver as 3 teses que tem mais. Então é muito lento, né? Porque é justamente uma disputa de poder, uma disputa de concepção de para que serve a ciência e como que ela é capaz de contribuir para a sociedade. E são aquelas 2 visões que apresentou, né? Grande parte da ciência considera que o contrato está correto. Se a gente produzir conhecimento básico, o IBAMA vai lá e vai ler os artigos e fala, nossa, esse artigo é um negócio, olha, vou aplicar desse jeito, vai resolver o problema. O IBAMA não tem acesso às revistas, não tem acesso a ler inglês muitas vezes. Quando lê inglês, não tem acesso a entender a linguagem científica. Quando consegue entender o artigo, fala, nossa, isso não serve para nada. Foi um conhecimento produzido, você não vai em conta nada do contexto de aplicação. É um conhecimento construído abstrato lá para um rio imaginário, para uma situação imaginada de poluição, mas até um rio particular que tem outras características muito diferentes para cá no céu. É por isso que apareceram nessa montoeira de campos do conhecimento pessoas que estão falando, escuta, a gente está fazendo um bocado de coisa que não serve para nada. Vamos começar a buscar uma outra estratégia e essa relação direcional é uma tentativa de estabelecer. Mas a terapia para esse lado não é legal. A gente está fazendo um bocado de coisa que não presta para lá, não é legal. Não, mas aquela tabela que vocês receberam mais cedo, tem aquelas estratégias são estratégias de produção de conhecimento de modo direcional para a sociedade e para a ciência para tentar resolver problemas concretos da sociedade e derivar da percepção daqueles pesquisadores, daqueles campos de conhecimento das ciências ambientais, da medicina, da educação e tal. O nosso campo está produzindo conhecimento e não está sendo utilizado. Então, o que acontece no default é assim, eu escrevo no meu artigo e este conhecimento será útil para a gestão ambiental. E boto lá. Aí quem que vai avaliar? É o meu pai, é outro cientista. Ele vai ali e fala, e este conhecimento será útil para a gestão ambiental. Você sabe que eu acho que vai ser útil para a gestão ambiental? E publica. Se a pessoa do IBAMA olhar para aquele negócio, é capaz de falar assim, não é nada útil para a gestão ambiental. Gente. Eu que sei o que é gestão ambiental, porque eu que atuo na gestão ambiental. Só que o sistema é todo centrado dentro dos próprios cientistas que não sentam na cadeira do pessoal do IBAMA. Eu acho importante, concordo que o engenheiro mineral faz parte dessa luta, a gente está há muito tempo conversando sobre isso. Por outro lado, eu acho que é importante ter uma coisa que o Theo falou, que eu acho que é importante entender. Tem uma parcela da academia que enxerga a ciência dessa maneira, que está feliz que ela funcione dessa maneira. Né? Agora, tem também quem está criando as críticas, né? Quem está propondo outras coisas. E tem muita gente que precisa, e essas pessoas precisam se adequar às regras, assim como vocês precisam se adequar às regras da instituição de vocês. Então, quando a gente fala que para conseguir que os nossos programas tenham bolsas para os estudantes, que eles consigam ter os recursos do PROEX, etc. e tal, a gente precisa ter uma produção, senão a gente não tem. Então, assim, também não é, assim, eu acho que é importante a gente não criar preconceitos, né? A gente entender que a gente tem instituições, que a gente tem normas, que a gente tem formas de encarar o mundo nas diferentes organizações. Todas elas têm problemas, né? E como a gente estava conversando aqui antes, é uma coisa que a gente tem que construir. A pergunta que você fez foi refletindo sobre a sua instituição, né? E você me perguntou como que a gente cria. Putz, é uma luta, né?
Mas eu acho que assim, a gente também, eu acho que é importante que a partir da crítica, a gente tenha um olhar construtivo da mudança, né? E não um olhar de dizer assim, então a Urbana não tem esse espaço, então é uma porcaria. Ou a academia inteira a gente joga no lixo porque ela tem esses erros. Porque senão a gente desgraça tudo, né? Eu acho que assim, eu acho que há uma contribuição importante das diferentes organizações e instituições, do seu jeito, e as instituições são feitas de pessoas. Dentro dessas instituições há uma heterogeneidade muito grande de pessoas, com poderes diferentes, né? E a gente está, grupalmente aqui, criando agenda dentro das nossas, disputando agenda dentro das nossas organizações e instituições, né? Eu acho que é importante a gente, porque senão a gente entra num lugar de criar caixas, né? Do tipo, não, então eu não quero conversar com os gestores porque os gestores sei lá o quê, eu não quero conversar com os cientistas porque os cientistas sei lá qual outro, né? E eu acho que é isso, os sistemas têm problemas, as instituições, em geral, não têm espaço para isso, para esse tipo de colaboração. Como eu falei, no exemplo lá mas a gente vivenciou outros lá do Biota Síntese, estava todo mundo descabelado. Todo mundo que estava ali estava querendo fazer aquilo, todo mundo estava se esforçando para fazer, fosse gestor ou acadêmico, e nenhuma das instituições estava dando apoio, na verdade, né? Não estava criando o espaço necessário. Então, acho que é importante também a gente olhar para esse lado da transformação, sabe? No lugar do que a gente pode fazer para transformar essas organizações e essas instituições, que é um grande desafio mesmo, né? E elas são desafios por esse mecanismo que o Peu falou, porque elas se retroalimentam, né? Se você estabelece um jeito da que a coisa funciona, e aí quem se dá bem dentro desse sistema é quem dá as regras, e aí aquela coisa fica num processo meio eterno, e aí faz parte, assim como faz parte no nível nacional ou regional ou de diferentes esferas da política, também a disputa de agenda política dentro de cada organização, seja ela uma universidade ou um órgão de governo. Assim, faz sentido? Assim, eu acho que é importante a gente não... Por isso que eu acho que vocês estão aqui, sabe? Você percebe que tanto o Peu, Renata, Samantha, o que eles têm trazido esses dias, nos traz reflexão sobre o que a gente faz todo dia, tanto no nosso comportamento pessoal quanto profissional, e se isso está sendo útil para a nossa vida daqui para frente, né? Passo a passo daqui para frente, está sendo útil, vai continuar sendo útil, e vocês foram escolhidos dentro das diretorias para que a gente pensasse juntos. Quando surgiu a ideia, no planejamento do ano passado, de Peu e Samantha, será que a gente não poderia trazer isso para um grupo maior? Eu confesso que inicialmente eu pensei em botar só no quadradinho da DBFLO, sabe? Porque nós somos muito especiais. Eu pensei só nisso, assim, eu vou botar só o pessoal da DBFLO, que bota o nosso pessoal, o pessoal dos estados que é ligado a gente bota aqui nos quadradinhos aqui. Mas depois... Embaixo da asa. Embaixo da asa, fica ali, mas depois, poxa, mas se fizesse, vai ficar só a DBFLO com um pensamento, e a gente quer reconstruir o IBAMA com uma percepção nova, né? A gente já está no ponto de não retorno, porque a gente sabe que lá fora a gente está tendo muitos problemas, né? Contra a questão ambiental. Então, assim, são problemas que afetam a DBFLO, todas as diretorias e todas as áreas. Então, eu achei interessante esse grupo, porque assim, eu disse lá, não, quem vai lá na minha equipe são todos os chefes. E são tomadores desse não. Todos eles vêm, vão, obrigado, vai ter que ir, vou para fazer. A Dioférias, todo mundo vai, eu quero nem saber, vai ter que todo mundo. Outras diretoras disseram, não vou, Lívia, vou colocar os novatos. Por quê? Porque eles são mais criativos. E eles estão mais dispostos à mudança. Você vê que a minha percepção é diferente dos colegas, né? Eu disse, poxa, não, meu favor, os chefes acabou. E vem. E assim, nosso grupo aqui é um grupo muito rico, com experiências muito diversas. Então, eu espero que, como eu falei no primeiro dia, até sexta-feira, que esses dias, que essas discussões, que essas falas desses professores, eles nos coloquem numa situação de desconforto mesmo, de pensar, de onde que a gente vai começar, de que maneira a gente vai fazer, né? E tem diversas formas de fazer, e a gente não está sozinho. Então, assim, a DBFLO não está sozinha, divirem aí, que vocês estão com a responsabilidade dessa semana da gente repensar e trazer para o IBAMA novidades. E trazer para os coprodutores aqui, que também a gente não vai fazer sozinho, tá? Eu avisando logo também. Que a gente vai fazer tudo junto, né?
um espaço de muitos erros, que a gente sabe que a gente tem. A gente tem que abraçar nossos erros. A gente vai fazer muita coisa que vai dar errado, vai fazer outras coisas que vão dar mais rápido, vai dar certo. E a gente tem esse espaço de erro, porque a criatividade precisa disso. Tá bom? Então, assim, só para dividir um pouco a responsabilidade com ele também. Uhul!